Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no nosso canal para ajudar você que está se preparando para o IFRN. No vídeo de hoje eu vou fazer uma resolução de uma questão de fração que caiu na última prova do IFRN. Eu sei que você gosta desse tipo de vídeo, então já curte aqui o nosso vídeo, já ativa o sininho para receber notificação toda vez que a gente colocar um vídeo novo aqui no nosso canal, certo? Gente, essa questão é um pouco complicada de se fazer, então eu vou dividir ela em duas partes, a primeira parte e a segunda parte. E é muito interessante que você observe e aprenda a resolver esse tipo de questão de fração, porque é quase certeza de estar na sua prova do IF, tá certo? É um assunto que tem caído bastante aí nas últimas provas do IF, tá certo? Então você tem que estar bem preparado para esse tipo de questão. Vamos aqui então dar continuidade às nossas questões de matemática, tá? Agora a gente vai falar sobre o assunto de fração, que também está muito presente na prova do IFRN. Para quem não sabe o que é fração, eu vou explicar um pouquinho aqui para vocês, tá? A fração ela é a representação das partes de um todo. Como assim, né, Guilherme? Acompanha comigo aqui. Essa figura é um círculo que está dividido em 4 partes. Então, cada partezinha dessa a gente pode representar em forma de fração. Olha só, cada partezinha corresponde a 1/4, tá? Então, temos 1/4, a outra parte é 1/4, cada uma delas é 1/4. E a gente tem uma nomenclatura para esse número que fica em cima e para esse número que fica embaixo do traço fracionário. O número que fica em cima a gente chama de numerador e o número que fica embaixo a gente chama de denominador, tá? Agora a gente vai resolver essa questão do IFRN que cobra de forma um pouco mais complexa o assunto de fração, tá? Então vamos fazendo devagar para que todo mundo possa entender. Vamos lá fazer a leitura. Lembrando que essa é a questão 23 da última prova do IFRN, tá? Uma das orientações dadas por especialistas para a prevenção do cyberbullying é a observação dos limites de idade definidos para o uso de redes sociais. Em uma pesquisa feita com 450 alunos de uma escola, observou-se que 5/9 dos alunos da escola acessavam uma rede social que a idade mínima era maior que a sua idade, e que desses 3/5 eram meninos. Então, o número de meninos a acessar alguma rede social sem ter a idade mínima necessária é... Calma, talvez tenha ficado um pouco complexo para você, tá? Porque a gente fez uma única leitura, mas a gente vai começar a destacar trechos importantes aqui para a gente poder desenvolver o nosso cálculo. Primeira coisa, o que é que essa questão de matemática está querendo saber da gente? Vou grifar aqui embaixo. O número de meninos a acessar alguma rede social sem ter a idade mínima necessária. Por exemplo, ele está acessando o TikTok e a idade mínima do TikTok é de 18 anos, mas ele tem 16, 17, 15. É isso que está querendo dizer, tá? Então está querendo saber o número de meninos que faz isso, que acessa alguma rede social mas que ele não tem ainda a idade mínima necessária. Outra informação muito importante aqui para a gente é a quantidade de alunos que essa pesquisa cobriu, né? Então já tem aqui 450 alunos, destaquei também para a gente. Além dessa informação, nós temos algumas outras aqui para grifar também. Outra informação muito relevante, que 5/9 desses alunos, desses 450 alunos da escola, acessavam a rede social com a idade mínima maior que a sua idade. E que desses, essa palavrinha é a palavra-chave para a gente poder desenvolver essa questão, 3/5 eram meninos. Então esses 3/5, gente, eles correspondem aos 5/9, tá? E não aos 450 alunos, devido a essa palavrinha aqui, desses. Tudo bem? Então, dessa maneira, a gente vai dividir a nossa resolução aqui em duas partes, tá? A primeira parte da resolução é a seguinte. A gente precisa responder uma pequena questãozinha. Olha só. Quantos alunos da escola acessavam a rede social com idade mínima maior que a sua idade? Como a gente pode ler no trecho, 5/9, tá? 5/9 dos 450 alunos. Na matemática, agora eu vou te dar uma dica muito importante. Geralmente, essa preposiçãozinha aqui, 2, ela corresponde a uma multiplicação. Vou deixar registrado aqui. Corresponde a uma multiplicação. Então, vou apagar aqui para mostrar para vocês como é que vai ficar. Então, dessa forma, se a gente está querendo saber quanto é 5/9 dos 450 alunos, a gente pode escrever da seguinte maneira.
a gente pode colocar um sinal de multiplicação, tá? Substituindo aquela preposiçãozinha 2 e multiplicar 5 nonos por 450. E agora a gente vai desenvolver esse cálculo. Então, aqui em cima, no numerador, vai ficar 5 vezes 450, tá? É como se abaixo do 450 também tivesse um denominador 1. E na multiplicação, o numerador multiplica o numerador e denominador multiplica o denominador. Fazendo isso, então, nós temos 5 vezes 450. E aqui no denominador, a gente tem 9 vezes 1, que é igual a 9, tá? Mas vamos colocar aqui para ficar mais fácil o entendimento. Agora a gente precisa desenvolver esse cálculo aqui. Quanto é 5 vezes 450? Vamos fazer aqui comigo então. Vou escrever assim que vai ficar mais fácil. 450 vezes 5. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 5, 25. Então a gente coloca o 5 aqui embaixo e sobe um 2, né? E 5 vezes 4 é 20. Só que com mais 2 vai ficar 22. Então isso é 2.250. E a gente já escreve aqui em cima, tá? No numerador. Então 5 vezes 450 é igual a 2.250. E no denominador a gente vai repetir o 9. E quanto que é essa divisãozinha aqui? Do 2.250 dividido para 9. Vamos fazer também. Vou apagar esse cálculo de multiplicação que a gente fez para a gente poder fazer a nossa divisão, já que a gente não tem muito espaço aqui na tela, tá? Então vamos lá, mudar aqui a cor da caneta para roxo e a gente poder desenvolver essa divisão. 2.250 dividido para 9. O 2 sozinho ele não dá para dividir para 9, porque é um número menor. Então a gente vai pegar o 22, tá? Portanto, então 22 dividido para 9 vai ser dá por 2, porque 2 vezes 9 é 18. Então a gente faz um cálculozinho de subtração aqui agora. E 22 menos 18 é 4. 0, 4. O 4 ele não dá para dividir para 9. Então a gente precisa baixar um número lá de cima. E a gente vai baixar o 5, tá? Então vou aumentar aqui esse tracinho e vai ficar 45. 45 dividido para 9, pessoal, é igual a 5, porque 5 vezes 9 é 45. Então, 45 menos 45, isso é 0, tá? Ficou um pouquinho difícil de escrever aqui, mas acho que vocês entenderam. 45 menos 45 é 0. E agora, Guilherme, sobrou um 0 aqui em cima. Olha só, gente, vou circular para vocês. Sobrou esse 0. O que é que a gente faz com ele? A gente encerra a conta aqui? Não, não encerra, tá? O 0, ele não vem aqui para baixo não, galera, tá? Vou até apagar aqui para vocês não se confundirem. O 0 ele não vem aqui para baixo. O 0 ele vem para essa posição aqui. Então vou até escrever aqui para a gente. Vou dar a cor da caneta. Então o 0 ele aparece aqui, olha só. Então 2.250 dividido para 9 é igual a 250. Portanto, a nossa resposta aqui é 250 alunos. Só que tem um detalhe aqui muito importante. Essa não é a resposta da questão. O que a questão está pedindo é o número de meninos. Só que esse valor que a gente encontrou é o número total de alunos que acessavam essa rede social com idade menor que a rede social, que é a idade deles. E perceba que o IFRN já coloca essa pegadinha, já coloca essa alternativa para o aluno desatento cair e marcar a alternativa D. Mas vocês, como estão estudando aqui com a gente agora, tá? Vão perceber logo de cara que isso é uma pegadinha e vão continuar desenvolvendo a questão. Agora a gente precisa descobrir qual é o número de meninos. E é agora que aquela palavrinha-chave que eu falei desses vai servir para a gente. Vou limpar aqui a tela para a gente poder entender melhor isso. Agora a gente vai iniciar a segunda parte dessa questão. Precisamos responder a seguinte pergunta. Quantos desses eram meninos? Desses o quê? Desses 450 alunos? Não. Desses 250 alunos que usavam o aplicativo, tá? Quantos desses 250 alunos aqui eram meninos? Meninos.
A gente não sabe ainda, é isso que a gente precisa descobrir. Então eu vou apagar aqui para a gente poder fazer esse cálculo. A quantidade de meninos, como tem dizendo no trecho, é 3/5. 3/5 de 250. Então fazendo isso aqui, repetindo aquela mesma técnica, tá? Abaixo de 250 tem um denominador que é 1. Então a multiplicação entre fração, o numerador multiplica o numerador e o denominador multiplica o denominador. Então aqui em cima no numerador vai ficar 3 vezes 250 e no denominador 5 vezes 1, que é a mesma coisa de 5. Então vamos fazer aqui na lateral. 250 vezes 3. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 5 é 15. Então a gente baixa o último número, baixa o 5 e vai subir uma unidade. 3 vezes 2, 6. 6 mais 1 é igual a 7. Então a gente já pode colocar aqui no nosso numerador que 3 vezes 250 é igual a 750. E no denominador, 5. 750, então, fazendo isso aqui, 750 dividido para 5, gente. Nós podemos dividir o 7 para 5, não pode? Isso aqui vai ser igual a 1, porque 1 vezes 5 é igual a 5. Fazendo essa subtração, 7 menos 5, a gente tem 2. 2 não dá para 5, então a gente precisa baixar esse 5. Baixando ele, a gente tem 25. 25 dividido para 5 é igual a 5, porque 5 vezes 5 é 25. Então, fazendo essa subtração de 25 menos 25, a gente chega a um valor de 0. E, novamente, a gente tem uma sobra aqui do 0. O que é que a gente faz com ele? Agora vocês já sabem, né? A gente coloca ele aqui já no resultado. Então, vai ficar um valor de 150. Portanto, a quantidade de meninos era 150, tá? Lembra, pessoal, então, que a gente separou em duas partes. A primeira parte, a gente encontrou qual era a quantidade de alunos que utilizavam essa rede social, com idade mínima maior que a idade do aluno. E essa segunda parte agora, a gente descobriu quantos desses alunos que usavam essa rede social eram meninos. Portanto, a gente chegou ao resultado de 150. Podemos concluir, então, que a alternativa correta é a alternativa B. Espero que tenha ficado compreendido para você. Então foi isso, gente. Uma resolução um pouquinho mais comprida para vocês, certo? Porque eu tentei detalhar bastante essa questão, porque provavelmente vai ter uma parecida na sua prova do IEF, tá certo? Faz outras questões aí que se assemelham também a esse tipo de resolução, a esse tipo de enunciado, para você realmente poder aprender. E não esquece de deixar o like aqui no vídeo embaixo, porque ajuda bastante a gente, certo? Um abraço, pessoal!